Então, galera, vamos para a explicação da semana 2 do PET 6 de Educação Física do primeiro ano do ensino médio. Antes de mais nada, se você é novo no canal, peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Também não deixe de compartilhar nos comentários, interagir conosco sobre as temáticas, sobre o que é discutido nessas videoaulas, deixando a sua opinião em torno dessas atividades. No primeiro momento dessa semana, vai estar falando, destacando a questão do doping. O doping, que é um sonho perdido, segundo o texto, porque o doping é o uso de qualquer droga ou medicamento que possa aumentar o desempenho dos atletas durante uma competição. Por que é trazido como um sonho perdido? Porque, se descoberto, esse problema pode tirá-lo da prática esportiva. Ele pode dar alguns benefícios, mas, se descoberto, ele pode trazer sérios problemas e fazendo com que o seu sonho de ser atleta deixe de existir. Fala que a pioneira nas punições por uso de doping foi a Associação Internacional das Federações do Atletismo. Em 1928, a associação baniu os primeiros atletas por doping. Então, percebe que, através dos anos, esse uso decorrente começou em 1928, quando aconteceu os primeiros banimentos, ou seja, fez com que os atletas que usaram algum tipo de substâncias, para manipular o seu desempenho, fossem excluídos do esporte, ou seja, eles não puderam mais participar. Aqui nós temos o texto onde vai falar que um atleta treina incansavelmente, buscando sempre atingir os melhores resultados e quebra de recordes, que é o que vai fazer o atleta se desenvolver durante as práticas, a ponto de ganhar títulos, enfim. No entanto, alguns atletas procuram utilizar o doping para atingir tais objetivos, sem se preocupar com a ética no esporte, ou o risco da qual pode estar correndo. Então, alguns atletas, eles utilizam dessa prática de utilizar substâncias que são proibidas para poder ter esses objetivos a curto prazo. Ou seja, o que os atletas levariam para treinar, um tempo de treinamento, eles querem de forma rápida para poder levar vantagem em torno dos concorrentes. Alcançar a glória nos esportes depende de disciplina, foco, técnica e ética. Além disso, está a manutenção de hábitos saudáveis, que é essencial para a preparação psicológica como física do atleta e deve ultrapassar os ambientes de treino, fazendo parte de toda a esfera de vida dele. Ou seja, não é só dentro do clube, não é só dentro daquele momento do treinamento que o atleta deve se colocar à disposição da prática, daquele esporte, mas no seu dia a dia também. Em sua casa, ele tem que estar procurando manter-se em forma, ele tem que procurar não ter uma alimentação que vá prejudicar o seu objetivo como atleta, dormir cedo, ter boas noites de sono. Então, tudo isso vai envolver. Um bom atleta deve seguir todas esses passos. Construir um caminho de sucesso requer tempo e, uma vez atingido, é preciso cuidado para preservá-lo, pois um passo em falso pode levar à destruição de toda uma carreira ou até mesmo da própria vida. Então, é um texto aqui do site do Impulsiona, trazendo esse alerta. Nós temos aqui, mas afinal, o que é proibido? Que traz outro texto falando. Atualmente existe uma lista de medicamentos proibidos. Essas drogas são agrupadas nas seguintes classes. Então, tem algumas substâncias, são os estimulantes, os analgésicos narcóticos, os agentes anabólicos, os diuréticos, os beta-bloqueadores e os hormônios peptídeos e análogos, onde vai estar toda uma lógica de aumento, uma questão de diminuição de pressão arterial, um aumento de produção e excreção, causando a perda de peso, aumentando o tamanho dos músculos, atua no sistema nervoso central, diminuindo a sensação de dor. Enfim, são mecanismos, galera, que são ativados aí de uma forma, digamos, internas, porque está dentro do corpo, mas externas porque vai utilizar de substâncias fora. E aí, mas a gente tem que entender que essa lógica desse uso vai trazer também problemas a longo prazo dessas pessoas. Então, alguns cientistas apontam que atualmente existe a possibilidade de doping genético. Através da alteração genética, pode-se, por exemplo, aumentar a produção de hormônios. Desde 1968, foram utilizados pela primeira vez os testes antidoping nos Jogos Olímpicos. Em 1999, foi fundada a World Anti-Doping Agency,
para o combate de prática do doping pelos atletas. Essa agência mundial criou um Código Mundial Antidoping que é utilizado pela maioria das federações internacionais e pelo Comitê Olímpico Internacional. Então percebe, galera, que essas interferências, né, esses usos, né, pode trazer alguns malefícios, né, como os efeitos do doping mostra aqui: a calvície, o acidente vascular cerebral, a insônia, ataque cardíaco, os danos ao fígado, dependência física e psicológica, rupturas de tendões, alteração de coordenação e equilíbrio, o câncer, problemas musculares, artrite, trombose, acromegalia, que é o crescimento anormal das extremidades, mãos, pés e rosto. Enfim, vários problemas de pessoas que utilizam dessas substâncias não são permitidas pode estar vindo a adquirir. Na verdade, aqui nós temos aqui uns efeitos também embaixo, onde fala sobre os homens, que pode, através do uso, por exemplo, de anabolizantes, né, como tem os agentes anabólicos, né, que agem aumentando o tamanho dos músculos, por exemplo, traz algumas características, mas essas mudanças aqui é relacionada a essas substâncias. Né? Nos homens podem ter atrofia muscular, infertilidade, ou seja, o homem deixa de ter a possibilidade de ter filhos, né, de se casado, né, ter a possibilidade de ser pai, a impotência sexual, o crescimento dos seios. Nas mulheres, voz mais grossa, infertilidade, excesso de peso, de pelos e ciclos menstruais irregulares. Então, principalmente o anabolizante, percebe que aquelas mulheres bem fortonas que a gente vê aí na internet, na televisão, a gente, em algumas entrevistas, eu até já vi algumas mulheres que dizem, né, que fazem utilização da academia sem utilizar nada, né, sem utilizar substâncias nenhuma, e quando ela vai falar, a voz é de uma voz de homem, né, uma voz grossa. Então, quando você percebe isso, se você analisar, com certeza esse é um indício de que ela utilizou de anabolizante ou outra substância que pode provocar essa mudança. Galera, diante desse texto, diante dessa discussão que nós já tivemos até agora, nós temos alguns questionamentos. Na atividade 1, sabemos que o jogo limpo é de extrema importância no esporte e na vida. Estamos mergulhados em diversas situações que envolvem trapaças, seja na vida social ou pessoal. Analisando a charge, faça uma análise crítica sobre esse assunto expondo suas ideias em um parágrafo. Nós vemos aqui a charge, onde traz uma lógica aqui, né, onde várias, como fosse alguns repórteres, né, e aí tem um atleta. O atleta está com várias injeções aqui que a gente pode entender que são essas aplicações de substâncias que não são permitidas, como anabolizante. E aí coloca aqui, acupuntura, gente, é só isso. Então, mostra como se fazendo digamos que uma ironia em torno da prática, né? Como se os atletas trazessem, né, como algo normal, né, de ser utilizado como a acupuntura, que é a utilização, por exemplo, de agulhas em determinados pontos do nosso corpo, para poder ajudar, por exemplo, na melhoria, na diminuição de dores, né? Mas isso é apenas uma charge para poder fazer uma lógica de que, para eles, o uso dessas substâncias é normal, sendo que não é, né? Então, analisando essa charge, você vai fazer uma análise crítica sobre este assunto, expondo sua ideia em um parágrafo. Na atividade 2, a Agência Mundial Antidoping libera a cada dia 1º de janeiro uma lista atualizada de substâncias e métodos proibidos no esporte. Essa lista relaciona substâncias proibidas durante todo o tempo, dentro e fora das competições, substâncias proibidas durante as competições e substâncias proibidas em determinados esportes. Em relação ao doping no esporte, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. Então, diante desse exposto, você vai analisar essas opções, da primeira à quarta, e verificar que marcar qual dessas letras aí vai trazer as afirmativas corretas, tá bom? E aí você vai estar caracterizando com o X sua resposta. Na atividade 3, nós temos aqui um pequeno texto onde vai falar que no decorrer dos anos, o exame antidoping mostrou vários casos de escândalos no esporte e desmascarou desempenhos históricos. Do goleiro Zete à ginástica Daiana dos Santos, muitos atletas brasileiros já tiveram seus sonhos desfeitos por causa do doping. Vamos ver alguns casos, né? O Zete, né, no futebol, que era um goleiro. Rebeca Guzmão na natação. Mary Imagem
no atletismo, o Giba do vôlei, o Anderson Silva da luta e a Daiane dos Santos da ginástica. O caso mais grave entre os brasileiros envolvidos no doping foi a de Rebeca Guzmão. A nadadora foi banida definitivamente do esporte profissional pela Federação Internacional de Natação em 18 de julho de 2007. Então, a Rebeca Guzmão, nesse período lá, se a gente for pegar algumas fotos dela na época, ela era muito forte mesmo. Tá? Então, ela conseguiu feitos históricos. E aí foi, descobriu depois que ela estava utilizando de algumas substâncias que não podiam, e acabava que com essa substância ela tinha essa vantagem em relação às suas companheiras. Procure no caça-palavras abaixo as partes dos nomes dos atletas que estão em negrito no quadro acima. Então você vai analisar aqui, procurar aqui nesse quadro abaixo o nome de Zete, Rebeca, Mauro Imagem, Giba, Anderson e Daiane aqui nesse quadro abaixo, ok? Então, quando você achar aí, você vai estar marcando, assim como mostra a imagem, certo? Galera, então, por hoje é só. Agradeço você que assistiu essa videoaula até o final. Mais uma vez, peço que se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Forte abraço e até a próxima!